Algumas pessoas me perguntaram: Charles, você disse na pregação que não contou o testemunho todo lá na Canção Nova. E o Hélio falou aqui que eu tinha pulado um tanto de coisa, né? Aí alguém me perguntou: mas como é que eu faço o testemunho todo para eu poder ouvir? Eu tenho alguns lá no fundo, não são muitos, deve ter uns 10, 15, não sei, né? Então, para quem tiver interesse, depende muito da realidade do lugar onde nós estamos, para poder contar o testemunho na íntegra, do público que tem, né? Então eu levo muito em consideração quando tem gente mais nova, criança no ambiente, algumas coisas do tipo. Então prefiro pular, né, algumas partes para não ficar mal interpretado, né, ou alguma coisa do tipo, né? Mas para quem tem interesse, está lá no fundo, né, na íntegra, o testemunho. Aí, como eu percebi que tinha algumas crianças aqui próximas, né? Então a gente acaba, né, pulando um pouco. Tem pessoas que às vezes têm um pouco mais de idade, às vezes eu conto testemunho, tem gente que passa mal, desmaia, vai embora, não espera o testemunho inteiro, fica com raiva do pregador, quer bater no cara, falando: o cara desse está pregando, esse cara não vale nada, aí vai embora sem esperar, né? Você acha que Deus não mudou a vida do cara coisa nenhuma e tudo. Então eu fui tendo essa preocupação, né, ao longo do tempo, para não dar margem, né, à interpretação errada, porque o testemunho realmente é muito pesado. Nós vamos falar sobre o combate decisivo agora, e qual é o papel de Nossa Senhora nesse combate decisivo, no combate nos fins dos tempos. E o combate decisivo, combate nos fins dos tempos, ele é contra a família. E eu fiquei muito em paz e feliz quando me passaram esse tema, porque é uma realidade que eu tenho pregado muito sobre ela, principalmente nos últimos 2 anos, falando sobre essa condição, da necessidade da família em combater algumas situações que se levantam contra os valores e o nosso princípio enquanto católicos. É uma atenção que nós precisamos ter para que a nossa casa ela não seja destruída e a gente fique assistindo à destruição sem conseguir fazer absolutamente nada. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia no segundo livro dos Macabeus, capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Se a sua Bíblia for de tradução Ave Maria, a página é 608. Pode procurar tranquilo. Eu não vou brigar com você se demorar a achar, não. Pode ficar em paz. Já passei dessa fase. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 13, versículo 9. Às vezes o pregador fica bravo, né? Xinga o povo. Se a tradução for Ave Maria, a página é 608. Mas eu estou percebendo que tem muita tradução aqui que não é Ave Maria. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 13, versículo 9. Amém ou misericórdia? Amém? Vamos lá, versículo 9. Segundo livro dos Macabeus. Nesse meio tempo, o rei avançava, imaginando os mais bárbaros planos, decidido a empregar contra os judeus os piores castigos imaginados por seu pai. Sabendo disso, Judas mandou que o povo invocasse o Senhor noite e dia, para que nessa circunstância, mais do que nunca, ele viesse em socorro daqueles que estavam ameaçados de perder a lei, a pátria e o templo. Que ele não permitisse que o povo, apenas um pouco aliviado, recaísse sobre os golpes das nações perversas. Rezaram todos juntos e invocaram o Senhor misericordioso, entre lágrimas
jejuns, prostrados 3 dias consecutivos. Judas exortou-os e disse-lhes que estivessem preparados. Entrevistou-se ele com os anciãos e decidiu não esperar que o exército do rei penetrasse na Judéia e se assenhorasse da cidade, mas sair logo e travar uma batalha decisiva com o auxílio de Deus. Entregou, pois, a sorte das armas ao Criador do mundo e encorajou seus companheiros a combater valentemente até a morte, em defesa das leis, do templo, da cidade, da pátria e da nação. Em seguida levou seu exército até Modim, depois de ter entregue a seus homens a senha, vitória de Deus. Tomou consigo os mais corajosos entre os jovens e partiu de noite, a fim de atacar o acampamento que abrigava o rei. Mataram cerca de 2.000 homens, massacraram o principal elefante e seu condutor, e por fim espalharam pelo campo o terror e a confusão. E obtido esse êxito, retiraram-se. Despontava o dia quando cessou este ataque, graças à proteção de Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, há 18 anos eu estou na caminhada, 18 anos prego a palavra de Deus. Graças a Deus estudo sobre as Sagradas Escrituras e tenho estudado ao longo de todo esse tempo. E certa vez alguém me perguntou: Charles, se você pudesse ser algum personagem bíblico, qual personagem você escolheria? Alguns poderiam escolher Moisés, outros Elias, outros os discípulos. E eu de pronto respondi: eu com certeza gostaria de ser Judas Macabeus. Judas Macabeus aqui no Antigo Testamento, que não é o traidor, amém? Não é Judas Iscariotes, esse eu não quero ser. Que não é Judas Tadeu, gostaria de ser, mas que também não é Judas Tadeu. Judas Macabeu, apelidado de Macabeu, a palavra Macabeu significa martelo. Martelo é símbolo de precisão e de força. Esse moço, Judas Macabeus, ele ficou conhecido como um libertador. E eu respondi na hora: eu gostaria de ser Judas Macabeus, porque mesmo ainda no Antigo Testamento, e sendo um homem que teve conquistas com o auxílio de Deus, mas através da força, da espada, da determinação, eu vejo na característica e no perfil de Judas algo que muitas vezes falta em nós para defendermos aquilo que nós acreditamos. Às vezes eu olho para os cristãos e vejo que o povo é muito passivo a muita coisa. O povo aceita tudo de qualquer jeito e de qualquer maneira, e muitas vezes não se posiciona acerca daquilo que deveria se posicionar. Então hoje nós vivemos um tempo em que muitos cristãos, vendo a decadência, o caos, o problema, ao invés de enfrentar, de combater, de lutar, de acreditar, de pôr a cara, se esconde e fica aí esperando o caos, a turbulência passar. É como se a pessoa ficasse esperando alguém se levantar para poder resolver o problema. É um tipo de cristianismo que terceiriza a responsabilidade e muitas vezes pensa: não, isso é coisa do governo, não, isso é coisa do Estado, não, isso é coisa de quem está à frente disso, daquilo, e que muitas vezes não toma posição para poder solucionar as coisas. Você quer ver um exemplo prático? Olha o caos que está vivendo o nosso país. Mas se nós somos brasileiros e a religião católica é predominante no país, e a nossa liderança política é corrupta, quem foi que colocou os corruptos no poder? Fomos nós, ou a grande maioria de nós que estamos aqui. Quem é que votou nessa gente? Quem é que colocou essa gente lá?
Então nós muitas vezes não nos posicionamos. Aí quando a gente quer fazer alguma coisa, faz paralisação, é viável, pinta a cara e vai para a rua, pede impeachment, é viável, mas quando chega a eleição, vota na mesma corja. Hoje o Lula ganharia a eleição mesmo preso. A Dilma mudou o seu campo eleitoral para o estado de Minas, vai ser a mais votada. Gente, isso é brincadeira, parece piada, parece que nós estamos adoecendo, enlouquecendo. Então quando eu olho para Judas Macabeus, eu entendo alguém que entende o que é princípio, alguém que entende o que é valor, alguém que entende o que é caráter, alguém que entende o que é decência, alguém que tem o desejo de mudar o caos pré-estabelecido e tem disposição de dar sua vida, se necessário for, para mudar o problema atual. Para mudar o problema atual. O problema, você pode ter certeza, do caos do nosso país, o problema não é dos políticos, o problema são nós, os cristãos, que não cumprimos o nosso papel enquanto cristãos. Então nós estamos sofrendo a consequência da nossa passividade enquanto filhos de Deus. Você pode ter certeza. Porque o dia que a gente se posicionar, o dia que a gente orar, o dia que a gente for fiel à doutrina da igreja, o dia que a gente não aceitar mais toda essa condição, a gente começa a modificar tudo aquilo que está pré-estabelecido. Por isso eu disse ao menino, eu gostaria de ser Judas Macabeus, por conta daquilo que ele acreditava. Nós olhamos aqui para o Antigo Testamento, a ordem cronológica bíblica nossa está errada. Antes do Evangelho de Mateus, voltando, tem o livro de Malaquias, mas o último livro na verdade é primeiro e segundo livro dos Macabeus, a ordem cronológica. Nós olhamos para a vida de tudo que aconteceu com os irmãos Macabeus, com Matatias, que era o pai de Judas Macabeus, e toda essa disposição de luta, de mudança, de batalhar por aquilo que acredita, que o povo naquela época, quando olhou para Judas Macabeus, eles acreditavam que Judas era o filho de Deus, que ele era o cumprimento das profecias feitas por Isaías e tantos outros, que ele era o enviado do Pai, o grande libertador, que chegaria para poder mudar o caos estabelecido. Por quê? Para o povo judeu, eles tinham na mente deles que o Messias, que o Emanuel, que o Filho de Deus, que Jesus, ele viria como um libertador, mas viria montando a cavalo, segurando espada, escudo, que ele ia libertar o povo judeu do Império Romano que subjugava o povo naquela época. Qual era a dimensão de libertador que eles esperavam naquele tempo? Alguém que viesse implantar uma revolução. Que Cristo eles esperavam, os judeus, alguém que fosse forte, valoroso, que usasse armadura, montasse cavalo, manuseasse espada e escudo, que montasse um exército, batesse de frente com o Império Romano, expulsasse os romanos e eles ficassem agora com o domínio das suas terras. Ou seja, eles esperavam uma espécie de guerreiro. Era isso que eles tinham na mente acerca do Messias, do libertador que viria. Quando Judas Macabeus apareceu naquele tempo, e ele era um homem com essas características, logo o povo olhou para ele e disse: chegou o Salvador. Ou seja, é ele que tem que dizer: não, eu não sou este a quem fala as profecias, mas eu sou alguém que tem disposição em mudar a situação que nós estamos vivendo. Então nós olhamos para alguém que a Bíblia diz que é valente, que é destemível, que é corajoso, é alguém ensinado e preparado para a guerra, é um homem de contato, é um homem de confronto, é um homem valente, é um homem de guerra, é um
um homem que dá a vida, se necessário for, para defender aquilo que ele acredita. Quando Matatias, o seu pai, morre, e Judas Macabeus assume o lugar do seu pai, a Bíblia diz o quê? Que ele é como um leãozinho na caçada, ou seja, é alguém que vem lentamente, de maneira desapercebida, mas que tem um poder de ataque muito grande. Sempre que Judas vai enfrentar o inimigo, logo seu exército é pequeno, o exército que vem contra é um exército muito grande. Aí o povo vai dizer em uma oportunidade para Judas Macabeus: olha, o povo que vem contra nós, o exército que vem contra nós é grande demais, é forte demais, é preparado demais. Aí Judas toma a palavra e diz: esse povo vem contra nós com insolência, com orgulho e com arrogância. Nós vamos contra ele no nome do Senhor que fez os céus e a terra, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. É alguém que sabe encorajar o seu povo a combater para defender aquilo que eles acreditam. Nesse texto que nós lemos, de tantas batalhas que Judas ele travou, ele chega na batalha decisiva, que é agora contra o rei, que tem um exército muito maior do que todo o exército que Judas havia enfrentado. A fama de Judas se espalhava nos quatro cantos da terra, porque diz que os inimigos se dobravam na ponta da espada de Judas. O rei se volta contra Judas, porque quer tornar o seu nome grande, conhecido. Então ele pensa: se eu destruir Judas, serei afamado, serei conhecido. Judas começou a incomodar o povo. E nós vemos um homem que não é só preparado para a guerra, para o combate, para a luta, mas que também é um homem de Deus, de busca, intimidade e oração. Assim é Judas Macabeus. Eu amo Judas Macabeus, irmãos. A história, se você for em casa, existem outras coisas em casa, é claro, mas se você abrir a porta do meu guarda-roupa, dentro existe uma espada, dentro do meu guarda-roupa, espada mesmo, dessas de gladiador. Eu tenho uma espada em casa. Às vezes, irmãos, ela fala: Charles, você é doido, você é um pregador que tem uma espada na sua casa, você quer matar alguém? Eu digo: não é isso não. Mas eu gosto de conservar coisas que me representam símbolo de luta. Eu ganhei essa espada em uma missão que eu fiz, acho que para o lado do Paraguai, Argentina, não lembro. E me deram essa espada, eu trouxe para casa. E a pessoa que me disse isso: olha, eu te vejo como um guerreiro, Deus me pediu para eu te dar isso aqui, que é para você guardar. E todas as vezes que você olhar para esse objeto, você vai se lembrar que você tem que morrer defendendo aquilo que você acredita. Você tem que morrer defendendo aquilo que você tanto preza. Não é defender segurando a espada e tirando a vida de ninguém, mas é sendo fiel ao princípio e à verdade que eu assumi dentro do meu coração. Isso tem faltado para a gente. Determinação, vontade, empenho. Esse homem, quando ia para o combate, ele vai contra Lícia, contra Timóteo. Quando o seu exército está perecendo, eles estão prestes a ser derrotados, diz que ele recebia um auxílio do céu, que descia um homem montado em um cavalo, segurando espada e escudo, se colocava à frente do exército e encorajava o exército de Judas, e eles venciam o combate. Quando um cavaleiro não dava conta, descia 5 cavaleiros do céu, se colocava na frente do exército de Judas. Todos os cavaleiros arrancavam a espada e partia para cima do exército inimigo. Ou seja, é alguém que recebe auxílio do céu. Então não é um combate que ele trava simplesmente na inteligência, na estratégia de guerra que tem, na capacidade e na aptidão que ele tem para a guerra, com o exército preparado que ele tem, mas é alguém que entende que toda batalha que ele trava, ele depende do auxílio de Deus, para ele poder vencer o combate, porque Judas não é doido.
ele sabe que por mais que ele tenha um exército preparado, o povo esteja motivado, se ele entrar na batalha sem o auxílio de Deus, certamente ele vai perder. Então ele não quer isso. Antes de ir para a batalha, ele pega umas armas, consagra a Deus, junta os jovens, se reúne na presença de Deus, se consagra e diz: agora nós estamos preparados para combater, porque Deus vai combater conosco. Sabe por que nós temos perdido tantas batalhas na atualidade? Porque a gente quer combater do nosso jeito, com as nossas armas, com a nossa inteligência, com a nossa estratégia. A gente quer fazer do nosso jeito, e por isso muitas vezes somos derrotados. Aí nós olhamos agora para Judas. A pior batalha, o que ele faz? Chama os jovens. Por que os jovens? Porque ele entende que são aqueles no meio do povo ali da Judeia que tem um vigor melhor para aquele tipo de confronto, para a guerra. A escolha de Judas já demonstra o seu valor e a sua preocupação. Por quê? Ele não quer que vá para a guerra as mulheres, ele não quer que vá para a guerra as crianças, é claro, ele não quer que vá para a guerra os idosos, os enfermos, ele quer o que? Os jovens, mas ele não quer qualquer jovem, ele quer os jovens mais corajosos, porque não adianta ser jovem e não ter coragem, não adianta absolutamente nada. Ele quer alguém que tenha vigor, disposição, mas que tenha a coragem de defender aquilo que acredita, em que aquele povo acredita, e o que Judas quer defender: a lei, a pátria, o templo, a cidade e a nação. São 5 coisas que ele tem que defender com a sua própria vida. Ele está dando a vida para defender aquilo que ele tanto acredita. Quando o rei vai vir contra Judas, reuniu os jovens, levou para um alto de uma montanha, pegou as armas, consagrou a Deus, ficaram 3 dias fazendo jejum, prostrado, choraram na presença de Deus. Judas é um homem preparado, é um homem que todo combate que teve, venceu, é alguém que não tinha sido derrotado, é um homem preparado, tem um exército preparado, é alguém acostumado à vitória, é um estrategista esse moço. Aí o que ele faz? Uma outra coisa que mostra virtude em Judas. Ele poderia pensar: toda batalha que eu travei eu venci, eu sou filho de Matatias, um grande homem dos nossos tempos que se foi, eu assumi o lugar do meu pai, não houve batalha que eu tenha sido derrotado, eu sei motivar o povo, nós já vencemos com um exército menor, foi sempre assim. Mas o que ele faz? Mostra virtude. Diz que Judas, descendo da montanha, foi conversar com os anciãos, os mais velhos, porque embora eles não possam ir para o combate, eles têm conselho para dar, e Judas não quer abrir mão do conselho de homens sábios. Aí Judas vai conversar com os mais velhos, que pesa sobre eles a sabedoria, para poder falar sobre o combate decisivo. Os mais velhos vão perguntar: Judas, qual a sua estratégia? Irmãos, é fantástica. Aí Judas diz: a Judeia é uma região baixa, o rei vai vir pelas montanhas com seu exército, e nós vamos preparar o ambiente, descendo a montanha até chegar na Judeia, vamos preparar as trincheiras, dividir os homens, colocar as armadilhas em cada lugar, para que quando eles descerem para penetrar na Judeia, eles sejam surpreendidos pela estratégia que nós montamos dentro do nosso território. Ou seja, cada lugar
que eles possam descer pela montanha, seja dos lados, à frente ou atrás, vai ter sempre uma estratégia, uma armadilha preparada para que eles possam ser surpreendidos. E quando eles descerem, entrarem na Judeia, nós vamos destruí-los com tudo que nós preparamos. A gente olha e fala: o homem é estrategista, vai preparar o ambiente. Aí os sábios vão dizer assim: Judas, você é um homem de Deus, valoroso, só que tem um problema, filho, sua estratégia não é boa. Como assim a estratégia não é boa? A estratégia de Judas para esse combate não é a estratégia boa. E o erro que Judas cometeu é o mesmo erro que nós estamos cometendo. E cometemos o erro porque não temos coragem de consultar quem possa nos auxiliar. Aí disseram: olha, Judas, dentro da Judeia está aquilo que nós temos de mais precioso. Dentro da Judeia está o templo, a presença do nosso Deus. Aqui dentro da Judeia, Judas, estão os nossos familiares. Vocês, homens de guerra, combatentes, têm esposa, têm filhos, têm família. Aqui dentro da Judeia tem a esposa de vocês, os filhos de vocês, aquilo que vocês conquistaram de coisa material, o rebanho, o gado, a plantação, o alimento, as casas. Aqui dentro da Judeia existem ainda os jovens, as virgens que não se casaram, os jovens virgens que não se casaram. Aqui dentro da Judeia, Judas, tem gente com sonho, com objetivo, com projeto no coração. Aqui dentro da Judeia tem pessoas idosas. Aqui dentro da Judeia tem pessoas feridas. Aqui dentro da Judeia existem casais que acabaram de se casar e têm o sonho de ter filhos. Judas, a sua estratégia não é boa, sabe por quê, filho? Você vai atrair o inimigo para dentro das suas terras. Como você pode, Judas, sendo um homem tão sábio, tão valoroso, trazer o inimigo para combater, para lutar com ele dentro do seu território? Se você permitir que o inimigo entre na Judeia, vai ficar vulnerável a tua mulher, os teus filhos, a tua casa, a nossa casa, o nosso povo, a nossa gente, os nossos sonhos. Ou seja, toda a família na Judeia vai ser destruída, porque você permitiu que o inimigo entrasse. E uma vez que o inimigo entra dentro do nosso território, muitas vezes não temos força de expulsá-lo de lá. A estratégia de Judas não é boa. Aí Judas pergunta: então o que é que eu posso fazer? Aí os sábios vão dar um conselho: certo, faz o seguinte, o exército nosso é pequeno. Um rei que tem um exército tão poderoso jamais vai imaginar que serão atacados, porque é insanidade. Então o que você faz, Judas? Sai à noite. Por que à noite? À noite é a maneira que vocês podem surpreendê-los. Eles vão estar ainda nas suas tendas, se preparando para dormir, outros já dormindo. E porque vão dormir para se preparar para o combate no outro dia, eles vão estar desarmados, sem armadura, sem espada, sem escudo, vão estar dentro da tenda dormindo. Você sai à noite, invade o acampamento do rei, vai de maneira silenciosa, entra dentro da tenda, pega todo mundo dormindo e mata todo mundo, Judas. O que eles estão dizendo? Por mais que você perca o combate, não vai ficar vulnerável a família, ela vai estar resguardada dentro da Judeia. E se recebermos a informação que fomos derrotados, ainda poderemos fugir com as mulheres, os idosos, as crianças. Mas não permita que o inimigo entre dentro da Judeia, porque se você permitir, serão as famílias que serão destruídas.
A mesma estratégia daquele tempo tem sido a estratégia de Satanás nesses últimos dias. Ele quer entrar dentro da tua Judeia, que é a tua casa, é a tua família. E nós que buscamos a Deus, e às vezes somos o único dentro de casa que busca a Deus, que reza, porque às vezes o marido não vem, a esposa não vem, os filhos não vêm, ou não vem com tanta frequência. Mas se existe um homem valoroso, uma mulher valorosa, temente a Deus, que quer defender a sua casa e salvar a sua gente, não pode permitir que o inimigo entre dentro da sua Judeia, porque se o inimigo entrar dentro da Judeia, que é a tua casa, ele pode dominar o teu marido, o teu filho, a tua filha, os princípios, a moral, os costumes, destruir sonhos, dividir toda a casa. E o inimigo tem criado estratégia para entrar dentro da nossa Judeia. Vou te dar um exemplo prático dos nossos dias. Televisão. O demônio entra dentro da nossa Judeia pelo aparelho de televisão, corrompendo os costumes, implantando uma mentalidade demoníaca liberal na cabeça dos nossos, e a gente vai permitindo com que o inimigo entre dentro da nossa casa e vá destruindo a nossa família, enquanto a gente está sentado no sofá da sala olhando para tudo aquilo, dizendo: não tem problema nenhum. Tem problema. O inimigo tem entrado dentro da nossa Judeia pelos meios de comunicação. O inimigo tem entrado dentro da nossa Judeia, atingido os nossos filhos, porque ao invés de termos vida de comunhão com eles, eles ficam o dia inteiro atrás de uma tela de computador, ou conversando com pessoas que nós não conhecemos, WhatsApp, Facebook, entre outras coisas. É o dia inteiro. Aí a gente olha para a família hoje, irmãos, chega a dar pena. Eu estudei 3 anos em uma escola judaica com um rabino. Eu sou apaixonado pela cultura e os costumes judaicos. E eu aprendi uma coisa com os judeus, que é um valor que é para toda a eternidade para eles. São 2 coisas que eles têm como sagrado, que também nós cristãos temos, mas não valorizamos parte dela como eles valorizam. A primeira se chama altar. A segunda, mesa. Presta bem atenção no que eu vou dizer a você. Bem atenção. Quando vamos à casa de Deus, no templo, na igreja, no templo lá, mas na igreja hoje, você vem à igreja, nós temos o quê? O altar. Não é? O que acontece aqui no altar foi o que nós acabamos de ver na Santa Missa. É onde você é alimentado, você recebe o corpo do seu Senhor, mas você sai da sua casa, vem para a casa de Deus, para que aconteça koinonia, comunhão, intimidade, proximidade, relacionamento, conversa, amizade, amor, é comunhão. É comunhão. São Bernardo de Claraval, ele diz assim: você quer saber qual o nível da tua intimidade com Deus? Você presta atenção aonde você se senta na hora da Santa Missa. A distância que você se sentou do altar é a distância que o teu coração está de Deus. Isso é frase de São Bernardo de Claraval. Não que quem esteja participando da missa lá no fundo não tenha comunhão com Deus. Tem gente que nem na igreja entra ou participa do lado de fora, que é pior ainda. Mas é a preocupação do santo em relação ao desejo que deveríamos manifestar. É claro que na igreja tem que ter organização, não vai caber todo mundo aqui na frente, o padre vai acabar mandando ir alguém para o fundo. Mas para você ver a dimensão da preocupação do santo em relação à comunhão, porque mesa, presta atenção, mesa fala de proximidade, mesa fala de comunhão, mesa fala de relacionamento, mesa fala sobre amor, mesa é o lugar da partilha, mesa é o lugar do diálogo, mesa é o lugar da comunhão, a mesa.
Para o judeu, o altar é algo sagrado. Dentro da sua casa, presta atenção, quando o judeu vai se casar, o primeiro utensílio que ele quer é a mesa. Por quê? Porque ele não quer construir, edificar uma família sem comunhão, já que a mesa é símbolo de comunhão. Ele não compra uma TV, ele não compra um sofá, ele não compra um guarda-roupa, ele não compra uma outra coisa, ele quer primeiro a mesa, porque no campo espiritual ele está dizendo: vou constituir a minha família debaixo de comunhão. Seja a mesa alta, nossa, para os judeus a mesa baixa, mas símbolo de comunhão. Quando a gente olha para essas pinturas do quadro da Santa Ceia, existe um artista que eu não sei quem é, mas que fez uma pintura que para mim é o que retrata aquilo que de mais perfeito aconteceu. Porque na mesa judaica é assim, eles não se sentam em volta da mesa, não se sentam. A mesa, eles se sentam todos de um lado da mesa, aqueles que são parte da família. Então, se na família houver ali 10, 15 pessoas, as 15 se sentam do lado de cá e a visita se senta do lado de cá, para dizer: quem está do lado de cá é família, quem está do lado de cá não faz parte da família. Aí tem uma pintura que algum artista fez, que eu não sei, que a gente percebe que dos discípulos, os apóstolos, tem um que está do outro lado da mesa. Está Jesus no meio, todo mundo ao lado, e tem um do outro lado. O que o pintor quis dizer com aquilo? Existe alguém que não faz parte mais da família, que quebrou o vínculo, quebrou a comunhão, que não se sente mais família. Então pegaram Judas e fizeram a pintura com Judas do outro lado da mesa, para poder dizer: ele quebrou o vínculo da casa, ele quebrou o vínculo familiar, ele não quer comunhão, intimidade, proximidade, relacionamento. Isso é sagrado para os judeus. Sabe o que me espanta? Ou melhor, antes de chegar nessa parte, quando a gente olha para a mesa, para o costume é o que nós se colocamos diante da mesa, a família ainda de pé, e nós rezamos por aquilo que está em cima da mesa. Dentro da igreja, o sacrifício; na mesa, o alimento, que é símbolo da providência divina. Ali nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele providenciou, que está em cima da mesa, e agradecemos a Deus a graça de poder estar com as pessoas que nós amamos. A mesa é o lugar do pai conversar com o filho conversar com a mãe, a esposa conversar com o esposo. A mesa é o lugar de perguntar como foi na faculdade, na escola, no trabalho, na igreja. Na mesa é o lugar de rir, de se confraternizar, de olhar nos olhos. É o lugar de comunhão, relacionamento, amizade e proximidade. Só que a gente olha nos nossos dias. Primeiro que custa achar casa que tem mesa. Custa. Tem casa que nem mesa mais tem. Eu sei que tem pessoas que moram em um ambiente muito pequeno, apertado, que às vezes não dá nem para ter a mesa mesmo. Mas muitas famílias já não tem mais a mesa, e as que tem, algumas delas, não valorizam o caráter espiritual que ela tem para uma família. Porque como que o demônio entra na Judeia, fazendo você quebrar com o princípio e o valor da mesa? Aí chega na hora do almoço, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira, quando a família está em casa, porque às vezes um está no trabalho, outro na escola, mas está ali, acontece cenas que eu vejo acontecer muito por aí. A esposa fez toda a comida, a gente vai como visita e como missionário, às vezes é recebido em um ambiente. Aí tem um menino, tem uma menina, tem um marido, esposo, que às vezes não participa tanto. Só que é assim, a moça vem, pega o prato de comida e vai para o quarto. O menino vem, pega o prato de comida e vai não sei para onde. Aí o marido vem, pega o prato de comida, senta no sofá, liga na Bandeirantes e vai assistir debate bola e ver a Renata Fã. O que um cidadão desse está dizendo? Eu prefiro mais assistir um programa esportivo e ver uma mulher do outro lado da tela de televisão, do que sentar na mesa e ter comunhão e intimidade com a minha esposa e com os meus filhos. Isso é uma vergonha. Irmãos, os judeus, Flávio Josefo diz assim, que não há relato na história da humanidade, presta atenção que é sério,
de que uma família que tenha vivido o princípio da mesa, que casamento tenha acabado ou que filhos tenham se perdido. Não existe no relato da história da humanidade de família que valorizou o princípio da mesa, tomou café junto, almoçou junto, jantou junto, teve comunhão, que houve separação, que filho foi para a droga ou que houve problema. Não existe, diz Flávio Josefo, relato na história da humanidade que isso tenha acontecido. Porque você quer saber quando o teu marido vai te trair? Vou ser sincero com você. Começa a observar a distância que ele está da mesa. Você quer perceber quando você já não agrada mais teu esposo, quando você é uma figura qualquer para ele, quando ele não quer ter comunhão contigo em torno da mesa. Porque ter relação sexual é uma coisa, mas querer comunhão, diálogo, olhar nos olhos, conversa, intimidade, relacionamento, são poucos que querem. Você quer saber quando o teu filho vai começar a desobedecer e ir para as drogas, ficar rebelde? É quando ele não tem tempo para se sentar em volta da mesa. Deixa eu dar um conselho a você, que é mãe e pai. Coloque a tua família em torno da mesa. Desliga a televisão na hora das refeições. Pega o celular e tira fora da mesa. Tira fora. Vê depois, responde depois, fala depois. É sagrado. Gregório de Nissa diz que o mesmo zelo que temos na liturgia em relação ao altar é o mesmo zelo que temos que ter com a mesa dentro da nossa casa. Cada coisa no seu lugar, muito bem arrumado, muito bem organizado. Porque dentro da família não tem um sacerdote do lar. É ele quem tem que fazer valer a liturgia familiar dentro da sua casa. Só que eu vou ser sincero, eu falo muito para a família e eu sou sincero. O problema é que os homens, na atualidade, alguns, é muito bunda mole, é muito frouxo, é muito covarde. Eu não entro na minha cabeça como tem mulher que casa com um cara assim. Ele não entende o peso e o valor que ele exerce dentro da sua casa. A figura masculina dentro de casa é símbolo de lei. De lei. É ele quem representa a lei. É ele quem impõe limites. É por isso, até a autoridade que está sobre a mãe, ela vem da figura masculina do pai. Por isso que quando a mãe não pode resolver o problema, ela diz: eu vou chamar teu pai. Aí a criança dá um passo para trás. Mas quando o marido é um bunda mole, vai fazer o quê? Ah, vou chamar o teu pai. Ah, deixa esse velho para lá. Tem criança que briga com o pai, bate no pai, cospe na cara do pai. Ai, meu filho, não faz isso. Ai, não pode fazer isso com o papai. Me dá vontade de dar um murro na cara do cara. Eu não aguento isso. Eu não aguento isso. Porque tem que ser cada coisa no seu lugar. O homem tem que prezar pelo cumprimento daquilo que é sacerdotal dentro da sua casa, se responsabilizar financeiramente pela sua família, cooperar na educação dos seus filhos, auxiliar a sua esposa dentro de casa. Deixa eu dizer outra coisa aqui, para que o diabo não bagunce a sua casa. Hoje as mulheres não trabalham para poder ajudar o marido financeiramente. Trabalha. Tem muita mulher que trabalha para poder ajudar na despesa da casa. A gente sabe que a gente vive tempos difíceis, mas a mulher pode sacrificar o tempo de estar mais em casa, no governo da casa, na educação dos filhos, sacrificar o tempo para ajudar o marido financeiramente dentro de casa, e o marido não pode sacrificar o tempo para ajudar a mulher dentro de casa. Tem marido que acha que ele vai deixar de ser homem se ele lavar uma louça, se ele estender uma roupa, se varrer uma casa. Ele acha que ele não pode trocar a fralda de uma criança. Não, isso é responsabilidade da mulher. Aí a mulher pode fazer o papel que é dele, ele não pode fazer o papel que é da mulher. É uma piada isso. Quando o marido está em casa, que ajude a mulher e ajude na educação dos filhos. A gente tem que aprender o que são valores, porque senão a nossa casa ela é destruída. Ela é destruída.
A mulher não pode terceirizar a educação dos filhos. A mulher não pode sacrificar a comunhão com os filhos e com o marido por conta de condições profissionais. Ela tem que se dedicar ao marido, se dedicar ao governo da casa, se dedicar à educação dos filhos. Gregório de Nissa diz que só existe um meio da mulher casada se santificar: é cumprindo a estrutura para a qual ela existe na sua vocação. Para que a mulher seja santa, agrade a Deus e vá para o céu, diz Gregório de Nissa, que ela precisa cuidar do seu marido, educar os seus filhos e cuidar do governo da casa. O resto não faz parte do projeto de santificação. Agrega, mas não é tão importante. Sabe o que eu tenho percebido hoje? São Bernardo de Claraval disse que o demônio nos engana pelo sagrado. A mulher está dizendo para mim assim: outro dia no encontro, olha, meu marido não vem para a igreja, eu rezo tanto, eu busco tanto, eu vou tanto na igreja. Eu falei: filho, me conta qual é a sua história, o que você faz na igreja? Ela falou: olha, Charles, vê se pode uma coisa dessa. Eu chamo meu marido não vem, meus filhos não vêm para a igreja. Eu falei: mas como é a tua vida, o que você faz na igreja? Segunda-feira eu venho no grupo, terça-feira eu vou visitar as irmãs na oração, não sei na onde, aí eu vou à missa à noite, aí na quarta-feira eu vou em tal encontro, na quinta-feira em tal encontro, sexta-feira em tal encontro. Não, peraí. Eu falei assim: você limpa a casa? Você está varrendo casa? Você está preparando a comida do seu marido? Não, quando ele chega, ele sabe cozinhar, ele se vira. Mas isso não, eles comem lanche na rua. Ah, tá, então se você vive enfiada na igreja e não tem tempo para cuidar da casa, cuidar dos filhos, preparar a comida do marido. Eu falei: ô filha, seu marido é muito bom, porque se eu fosse seu marido eu já tinha te largado faz tempo. Eu falei: não dá para conviver com um ser humano com uma cabeça igual à sua. Eu falei: não é assim que as coisas funcionam, não é desse jeito. Cumpre aquilo que você tem que cumprir, tem que buscar. Deus tem que ir para a igreja, tem, mas que a Bíblia diz: existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tem hora de ir para o grupo? Tem hora de ir para a reunião? Tem hora de ir para a missa? Tem, mas tem hora de lavar roupa, tem hora de limpar a casa, tem hora para tudo. Hoje a gente pega, outro dia pregando um encontro de jovens, aí fiz uma pregação, o povo ficou escandalizado com a pregação, porque tem hora que eu sou um pouco duro, tem hora. Aí eu falei assim: gente, não adianta nada a gente vir para a igreja, querer ser santo, rezar, querer ter comunhão diária, fazer consagração a Nossa Senhora, usar cadeia, usar véu, usar saia comprida, se vestir de maneira modesta, fazer um monte de coisa, mas essas coisas não modificarem quem nós somos. Aí a menina diz assim: olha, eu sou consagrada a Nossa Senhora, mas levanta 11 horas da manhã, levanta, não arruma a cama, não escova o dente, vai tomar café, não lava o copo que tomou o café, não tira de cima da mesa, aí vai falar para mim que ela é consagrada a Nossa Senhora? Consagrada a Nossa Senhora? Não, está errado. Porque se não muda quem nós somos, não adianta. É o que eu tento ensinar para os meus filhos em casa. Para quê? Para que o demônio não destrua a minha família. Olha, eu saía para pregar, 18 anos eu prego, há uns 10 anos eu rodo o país pregando o evangelho. E um dia minha filha falou para mim assim: pai, eu não gosto que o senhor seja pregador. Eu falei: ué filha, mas como assim, senhor, você queria que o pai fosse o quê? Ela falou: não sei, qualquer coisa, menos pregador. Ela falou: eu também não gosto de Jesus. Minha menina, ela devia ter uns 5 anos na época para 6. Eu falei: o que é que está acontecendo? Ela falou: pai, você não fica em casa, você só fica na missão. Toda hora eu vejo você entrando e saindo com mala. Jesus está roubando você de mim. Eu não gosto que o senhor é pregador e não gosto de Jesus. Aí adianta eu sair para pregar, para poder resgatar a tua família e perder a minha? Adianta nada, irmão. Não adianta. O que eu percebi: tira o pé, valoriza aquilo que você tem de mais precioso, de mais sagrado. Sabe uma coisa que eu faço e aconselho as pessoas? Nunca dê um brinquedo para um filho seu se você não tem disposição de brincar com ele. Nunca dê.
Não dê uma bicicleta se você não for levá-lo para andar de bicicleta. Não dê uma bola se você não for jogar bola com ele. Porque presente não pode substituir presença. Eu gostava muito de luta quando era mais novo. Então sou professor de capoeira, de Muay Thai. Se você brigar comigo, você sabe que você vai ter um prejuízo. Então eu gostava muito de luta. UFC, MMA, lutava, gostava de fazer essas coisas. E aí, lá em casa, meu menino é muito elétrico e tal. Aí eu fui e comprei um saco de dar murro, que eu tenho que desestressar. Aí comprei um grandão e um pequenininho. Uma luva de boxe grande, uma luva pequenininha. Aí falei, filho, agora nós vamos treinar. Ele ficou feliz da vida. Eu treino com meu filho quase que todos os dias, só quando não estou na missão, que não dá. Aí eu vou ensinando para ele os golpes, tudo, para ele gastar energia, né? Então eu vou brincando com ele. Quando eu dei a bicicleta, a mesma coisa. Velotrol, a mesma coisa. A minha menina, quando eu dou alguma coisa para ela, eu preciso brincar com ela. Porque o presente não é o que vem dentro daquele saco bonitinho. O presente é a disposição de nós termos comunhão com aquilo que demos. Porque senão o filho vai percebendo essas coisas, irmãos, não vai adiantar absolutamente nada. Aí o demônio quer entrar dentro da Judéia para nos pegar por aquilo que é sagrado, e a gente foge da nossa realidade familiar, vai se refugiar na igreja, não porque tem esperança que a família mude, porque a igreja virou sinônimo de fuga, porque não quer ter contato com os filhos, com o marido, com a casa, vive enfiado dentro da igreja. Outro dia, o rapaz me procurou, coordenador de 200 coisas dentro da igreja, mas o filho na homossexualidade, a filha se cortando e a mulher já quase que indo embora de casa, e ele vê como é que pode acontecer uma coisa dessa. Eu sirvo tanto a Deus, eu faço isso, faço aquilo, prego, intercedo, tenho um cargo disso, daquilo. Falei, ô filho, era melhor você não ter cargo de coisa nenhuma, mas ficar dentro da tua casa valorizando aquilo que você tem de mais precioso, que é a tua casa e a tua família. A gente, irmãos, quando a gente para tudo, quando a gente se senta em torno de uma mesa, olha nos olhos dos nossos filhos. Esses dias eu cheguei de missão, aí eu já tinha que sair para um outro compromisso da paróquia. Aí eu cheguei, criança, sabe que enrola para comer. Aí eu falei, nossa Lu, por que você já não deu comida para as crianças, para poder adiantar? Ela falou assim, mas é porque a Kathleen falou que eles gostam de comer com você, então enquanto você não chegasse, eles não iam comer, porque eles aprenderam assim, porque é a regra dentro de casa. Às vezes a menina vai tomar café, eu vou lá no quarto, falo, filha, seu quarto está bagunçado, aqui em casa é assim, é proibido tomar café sem antes arrumar a cama. Primeiro arruma a cama, depois olhar, depois escova o dente. Primeiro arruma a cama, sai do quarto, escova o dente, sai do banheiro, toma café. É regra. É regra. Vamos para a igreja. Não quero, não estou perguntando se você quer ir para a igreja. E quando você morar dentro da minha casa, você vai para a igreja a hora que eu disser que é para você ir para a igreja. Achas, mas não pode obrigar a criança a ir para a igreja. Então você faz se você quiser. O meu filho vai para a igreja. Querendo ou não querendo, chorando ou não chorando, gostando ou não gostando, vai para a igreja. Eu vou levá-lo para a igreja. Não tem jeito, irmãos. Porque hoje o inimigo quer destruir aquilo que temos de mais valoroso. E a gente fica sentado. Um menino está lá no quarto, a menina está não sei para onde, o marido assistindo sei lá o que, vê aqueles programas esportivos, o cara é São Paulino ou... se for corintiano, então é mais terrível ainda. Aí o cara é corintiano, ele quer ver o resultado do jogo em 15 programas esportivos. Isso não entra na minha cabeça. Se já viu o gol, como o cara fez o gol, o resultado do jogo, não precisa pôr na Band, pôr na Globo, pôr na Record, assistir. Irmãos, dá um tempo, velho. Outra coisa que eu oriento você: diga todos os dias à tua mulher, ao teu marido e aos teus filhos que você o ama. Isso para mim é muito importante, porque eu não tive isso. A minha mãe não podia me dizer nada porque eu era ignorante. Meu pai era alguém que me via como alguém que não prestava e não valia nada, que não servia para nada, dizia, não, isso aí vai ser bandido, marginal, pilantra, você não é meu filho.
Era o tipo de coisa que eu escutava em casa. Eu tinha uma carência e dependência afetiva do meu pai, então fazia tudo o que ele quisesse. Por aquela dependência, aquela carência, eu nunca tive nenhum tipo de contato. Então aquilo que eu sofri, eu não quero que os meus filhos sofram. Então por isso eu olho sempre para o Israel, olho para Ké, digo, olha aqui no olho do pai abaixo, olho bem dentro dos olhos deles assim, olha, o pai ama você. Minha filha é mais retraída, meu menino acelerado. Aí meu menino fica, amém, tá bom pai, eu já ouvi, eu já entendi, agora eu quero brincar, né, já querendo ser, eu falo, calma filho, olha aqui no olho do pai, sério. Aí ele olha e fala assim, o pai ama você, ele também te ama, vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Aí minha menina é assim, Kathleen, o pai te ama. Aí ela põe a cabeça para o lado, que ela é bem tímida, olha assim, olha aqui no olho do pai, você é a coisa mais importante da minha vida, você e seu irmão. Você sabia que o sonho que o pai tinha era de ter uma filha menina? A primeira filha que eu queria ter era uma menina, e quando eu tive a notícia que era uma mulher, o coração do pai ficou cheio de alegria. Eu amo você. Você sabia que quando você nasceu, eu ficava a noite inteira acordado, eu que trocava a sua fralda, eu ficava em cima o tempo inteiro, que eu te levava para a pregação, já preguei com ela no colo chorando. Aí ela vai, o olho enche de lágrimas, eu falo, o pai ama você. Independente do que acontecer, filho, o pai te ama. Independente de qualquer coisa que acontecer, procura o pai. Eu sou seu amigo, eu amo você. A minha esposa é a mesma coisa. Eu olho para ela e digo, Lu, eu te amo, eu já te feri, já te magoei, eu já fiz coisas que não deveria, mas eu te amo. Eu te amo. Tem hora que ela diz, nossa, tá bom, que carência é essa? Com coisas que não gosta, né? Mulher é terrível. Eu vou dizer para ela, eu te amo. Aí eu digo de tarde, eu te amo. Quando chega a noite, eu te amo. Mas ela brinca, está querendo alguma coisa, né? Está querendo alguma coisa, né? Eu falei, é claro que eu quero alguma coisa. Como é que eu digo para uma mulher bonita que eu amo ela e não quero nada? Ah, o que você quer? Eu não quero nada. É minha esposa. Eu tenho um direito. Sim, eu a amo, eu amo a minha casa, eu amo a minha família. Eu vi a minha família se destruir. Então eu não quero que a minha casa hoje seja destruída. A gente tenta blindar de todo jeito, de toda maneira a nossa casa, para que a nossa família não seja destruída. Judas foi pedir conselho com quem? Com os anciãos, os sábios, com quem podia aconselhar a organizar uma estratégia para vencer o inimigo. A quem nós, enquanto católicos, precisamos recorrer para tomar conselhos nos últimos dias, na batalha final que nós estamos vivendo? A Santíssima Virgem Maria. Ela sabe como ser esposa, ela sabe como ser dona de casa, ela sabe como ser mãe, como ser amiga, como ser serva de Deus. Ela sabe como santificar um lar, ela sabe como vencer o inimigo, ela sabe. Se nós olhássemos e tomássemos conselho com a Santíssima Virgem acerca da defesa da nossa família, você pode ter certeza absoluta no seu coração que ela vai educar e doutrinar você a criar uma estrutura para que a tua família não seja lesada. Você quer ver uma outra coisa que o inimigo tem feito para poder entrar na Judéia e destruir a nossa casa? Tirando de dentro do nosso lar a sacralidade que tem dentro de um ambiente familiar. Eu lembro que quando eu entrava na casa dos meus tios mais velhos, ainda enquanto menino, era assim, você entrava, primeiro cômodo, normalmente a sala, aí já na entrada tinha uma cruz. Você entrava em casa, já o quadro, um quadro lá do anjo da guarda, e o quadro que está sendo sorteado aqui. Sempre tinha, de canto sempre uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso era um lugar separado, um oratório ali para a pessoa, Bíblia Sagrada, sempre tinha. Aí eu ia no quarto dos meus tios, em cima da cama, tinha um terço, umas bolas desse tamanho, ninguém dá conta de rezar aquilo, uns terção, já, dizendo que aquele ambiente é santo. Aí você entra nas casas, não tem mais o terço, o quadro sumiu, o oratório desapareceu, a imagem fugiu, porque perdeu a sacralidade. O ambiente não é místico, o ambiente não é sacro, o ambiente não remete à vida de oração.
Não se reza mais com as pessoas que se amam, de rezar o terço junto, o santo ofício junto, de ler a palavra junto, de faz na sua casa um grupo de oração familiar. Cada dia um que prega, um dia o marido, outro dia o filho, outro dia a esposa. Reza o terço junto. Aí, às vezes, por que a nossa casa está sendo destruída, irmãos? Porque o inimigo entra e faz aquilo que quer. Mas se você tomar conselho com a Santíssima Virgem, quando o inimigo se aproximar para entrar dentro da Judéia, ele não vai poder. Porque a primeira pessoa que ele vai encontrar na entrada da tua casa é a Santíssima Virgem Maria. E como ele vai poder entrar sabendo que ela tem o poder de pisar na cabeça dele? Ele não vai poder entrar. É você resguardar a tua casa e a tua família. Isso você tem que fazer. Nós olhamos para encerrar para a vida de Débora, uma juíza no Antigo Testamento. Ela disse para Baraque: olha, a gente precisa combater e ir para a guerra, mudar essa situação. O que ele diz? Só vou se você for. Se você não for, eu também não vou. Reconhecendo o peso espiritual que existia naquela mulher. Débora, profetisa, juíza, esposa, mãe. Ele disse: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. A gente tinha que aprender a combater desse jeito. Se Nossa Senhora for, eu vou. Se ela não for, eu não vou. Aí ela disse: eu vou. Ele disse: então vamos, porque eu sei que a vitória é certa. Eles foram para o combate e venceram o combate. Nós olhamos ao longo da Bíblia Sagrada a maneira com que Deus se revelou para poder dar vitória e conduzir o povo. A gente olha para Abraão, qual foi o sinal? O céu estrelado. A gente olha para Moisés, qual foi o sinal? Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. A gente olha para Moisés, qual foi o sinal? A sarça ardente. A gente olha para Judas Macabeus, qual foi o sinal? Um cavaleiro descendo do céu, 5 cavaleiros descendo do céu. Sempre combate, sempre batalha. Mas nos últimos tempos não vai ter um céu estrelado. Nos últimos tempos sinal não é coluna de nuvem e nem é coluna de fogo. Nos últimos tempos sinal não é um homem montado em um cavalo segurando uma espada de fogo. Nos últimos tempos sinal é uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esse é o sinal. Consagre a tua casa, a tua família, os teus familiares ao imaculado coração da Santíssima Virgem Maria. E não existe mal nenhum que possa transpor essa barreira que está a nos auxiliar em todos os momentos. Consulta a Virgem e ela vai te ensinar, doutrinar e educar para que a tua família, a tua casa não seja lesada. Judas foi para o combate, venceu o combate no território inimigo, venceu o combate lá fora. As guerras a gente não trava dentro de casa, a guerra a gente trava lá fora. Se a guerra entrou e está dentro da nossa casa, é porque não tivemos coragem de sair e travar o combate lá fora. Hoje você está fora da sua casa, não está? Você está aqui. Você está travando batalha aqui, combate aqui. Então aqui você reza, aqui você chora, aqui você crê, aqui você busca, aqui você clama. Para quê? Para que a tua casa seja blindada. Sabe qual é a alegria? Nós que somos missionários, nós temos 2 alegrias. A primeira é quando saímos para a missão, porque a gente sai com desejo de conquistar almas e ajudar pessoas. Aí passa o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro eu entristeço. Esses dias na missão eu fiquei 4 dias, no terceiro dia à noite eu estava chorando. Porque eu não tenho telefone, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook, eu sou tipo um cara que não tem nada desses trem. Aí bate saudade, a gente vê criança no ambiente, tem saudade do filho da gente. E aí vem me dando desespero, por quê? Porque eu quero estar com a minha família. Aí a alegria é o quê? Quando a missão acaba. Aí eu preciso voltar para minha casa, ver os meus filhos, que é sempre assim, eu chego, eles me recebem, meu menino, minha menina e minha esposa, com a maior alegria do mundo. Como é bom voltar para casa, irmão.
Como é bom abraçar filho, beijar a esposa, contar como foi a missão, rezar junto com eles, estar junto com eles, comer junto com eles. Não tem nada mais sagrado. Não tem jogo de futebol, não tem amigo, não tem boteco, não tem gandaia, não tem nada que me tira de dentro da minha casa. Ou eu estou pregando ou eu estou dentro de casa. Quando eu estou em casa, eu não gosto de sair de casa nem para ir comprar pão, a não ser que vai a esposa junto. Me falou assim: você não gosta de fazer nada sozinho, tudo eu tenho que ir junto. Eu falei: é assim mesmo. Porque o dia que Adão saiu um pouquinho fora de Eva, deu problema. Então vamos ficar junto. Compra pão junto, come junto, toma banho junto, faz tudo junto. Não tem problema não. A gente casou para quê? É desse jeito. Porque eu quero que os nossos filhos olhem para a gente vendo isso. Eu gosto quando meu menino e minha menina olham para mim e para minha esposa e me vê dizendo que eu a amo. Para eles deve ser muito bom, porque eu não vi isso dos meus pais. Protege a tua casa. Blinda a tua casa. Guarda a tua família. Diz para a pessoa que você ama, que você a ama. Anda de mão dada com o teu marido, ainda que ele esteja careca, barrigudo e já tenha mais de 50 anos. Pega na mão dele, beija na boca dele. Se não tiver dente mais, dá beijo na gengiva, não tem problema, mas beija. É isso aí. Ama, abraça, cuida. Porque de repente a gente perde. Irmãos, agora no sábado santo fez um ano que a minha mãe faleceu. Um dia eu estava com ela, no outro eu não estava mais. Só que eu não fiquei com sentimento de culpa. Por quê? Porque a todo tempo eu estava dizendo: mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. E lá em casa, eu em casa, derrubava ela no chão, finalizava minha mãe, que gostava de lutar com a minha mãe. Derrubava ela, pede água, pede água. Era a nossa brincadeira. Hoje eu não a tenho mais, faz um ano que ela faleceu, fez um sábado santo. Mas eu guardo no meu coração a alegria de ter vivido com muita intensidade todo esse tempo que eu tive com ela. E sou muito grato a Deus, a oportunidade que Ele deu de poder amar aquela mulher chamada Rosilda da Silva. Que é a mesma coisa que eu procuro fazer com os meus filhos hoje. As pessoas me cumprimentam nos encontros, eu gosto de abraçar a gente. Eu não gostava. Eu gosto, por quê? Porque é afeto, é carinho, é proximidade. Tem gente que não é curado na pregação, é curado num abraço. Tem gente que não é curado em um momento de oração muito profunda, é curado em uma atenção que dá. Só isso. De olhar, de abraçar, de estar junto, de dar atenção, de dizer para a pessoa: estou aqui, estamos juntos, vai dar certo. Cuida da tua casa, pelo amor de Deus. Cuida da tua casa, pelo amor de Deus. Porque aonde tem mais acontecido destruição de lares, são das pessoas que estão dentro da igreja, sendo enganado pelo inimigo de maneira sorrateira. E a gente fica assistindo passivamente. E isso não pode acontecer.